Bom dia, gente. Estamos de volta no CRP de São Paulo para agora dar início ao debate sobre o documentário que a gente acabou de assistir. Só agradeço novamente a participação de todos os cursos. A gente computou 40 acessos para a exibição e a transmissão do Tarja Branca aqui com a gente. E dizer que vocês podem enviar perguntas pelo e-mail crpwebtv@crp.br, né? crpsp.org.br, que a gente vai estar aqui com duas psicólogas da educação referência do nosso país, que é a professora doutora Marilda Pierro de Oliveira Ribeiro, que é docente do curso de Psicologia e da especialização em Psicopedagogia da PUC de São Paulo, e a professora doutora Alaide de Giovanni, que é docente do curso de Psicologia da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná e faz parte da diretoria da ABEP, a Associação Brasileira de Ensino da Psicologia. Vou deixar agora aberto para as duas levarem esse debate e enviem as suas perguntas, participem com a gente. Bom dia a todos. Marilda, que estamos para proporcionar um debate aqui para cumprimentar nossos coordenadores, estudantes, todos que estão acessando, as professoras, professores. Eu acho que, inicialmente, a gente poderia abrir com a sua explanação, a sua fala, para depois a gente pode, nesse momento, enquanto a Marilda vai se pronunciando, vai apresentando alguns pontos, a gente aguarda as questões e nós continuamos daí, a partir de então, com o debate. Acho que podemos assim, Marilda pode tomar a palavra nesse momento, então. Bom, primeiro, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui, podendo falar para tantos cursos de todo o Brasil. E é um dia que começa muito bem, né? Porque a gente começa falando sobre brincar, né? E acho que o filme o tempo inteiro está mostrando, né, o quanto que essa atividade é importante em todas as fases da vida e para o adulto também. Então, é um bom começo, né? Então, vamos tentar até brincar um pouquinho com esse tema, né? Bom, eu levantei alguns pontos aqui para desencadear o debate, para desencadear a nossa conversa, né? E eu penso que eles são, né, alguns destaques que eu pude perceber no filme, que ele é bastante instigante, nos traz muitas opiniões, muitos depoimentos sobre o brincar, e penso que é uma maneira da gente começar, para que vocês falem em cima, completem a visão que eu vou trazer sobre o brincar, e os meus comentários, ou façam perguntas a partir disso, ou tragam novas perspectivas, novas visões. Bom, começando aí, né, exatamente pelo começo, o título do filme, Tarja Branca, né? Não sei se logo de cara isso ficou evidente, né? Mas no filme depois fica, né? Então esse título, né, é uma alusão, me parece, e acho que fica claro depois, às tarjas que aparecem nos remédios, né? Então, tendo uma tarja branca, essa atividade ela é sem restrições, ela é recomendada indiscriminadamente para todo mundo, a qualquer momento, né? E sempre que for possível, né? Então, isso me parece um contraponto aos remédios, à medicalização, né? Aos remédios que são tão poderosos e perigosos para lidar com a doença, né? Então, aqui é um contraponto, um antídoto à medicalização de coisas que até são naturais e que são, enfim, que fazem parte da vida, né? Bom, um segundo ponto que me parece interessante abordar é assim: falou-se muito sobre brincar, né? Viu-se muitas manifestações de brincadeira, ou muitas brincadeiras, né? Mas o que é o brincar? Se a gente for aí para a literatura, a gente vai ver que sociólogos, psicólogos, historiadores nos falam sobre brincar e tentam definir, né? E não é fácil, né? Bom, é tão bom brincar, né? A gente vê tantas manifestações, mas até onde a gente está brincando, né? E onde a gente para de brincar.
Pelas atividades apresentadas, fica difícil, né? Porque a gente tem o brincar da criança na praia, a gente tem o brincar dançando, o brincar cantando, o brincar das brincadeiras tradicionais, de roda, de peão, mas a gente tem o brincar, né? Um dos depoentes fala que ele lia, né? Então, o brincar associado à leitura, né? Então, até onde vai brincar e onde não é mais brincar. Eu acho que o filme, de certa forma, através dos depoimentos, já vai nos dando pistas sobre isso. Então, a primeira questão que é colocada é, né, a liberdade que há no brincar. E é muito interessante quando aquele depoente fala, né, na liberdade de tempo, na liberdade de espaço e na liberdade para criar. Então, isso vai já nos configurando, né, o brincar como uma atividade que está para além das restrições normalmente impostas em outras atividades. O Antônio Nóbrega nos fala também do criar um mundo paralelo. Brincar é um modo de criar um mundo paralelo. Né, aquele mundo que nos é imposto nas nossas obrigações, né? Então, acho que ele também nos fala disso, dessa possibilidade da gente funcionar numa outra esfera, né, onde a gente deixa para lá aquilo que nos tolhe, aquilo que nos limita muitas vezes, né? Uma outra característica do brincar tem a ver com a espontaneidade, que muito, muito falada, né, da espontaneidade. Eu acho que essa é uma coisa que a gente vai poder aprofundar depois, né? Quando a gente fala em espontaneidade, a gente está se referindo a quê? Né? A gente está se referindo a algo que é só do indivíduo, que brota do indivíduo, que é só dele, né? Ou, né, como é que é isso? Como é que a gente entende essa questão da espontaneidade? Bom, o prazer. Né? Aí o prazer é evidente, né? O prazer está associado a todas as formas de brincadeira, e isso é muito colocado no filme, em todas as expressões do brincar, as formas de brincar. Sem dúvida, é uma atividade que envolve prazer. Aqui também a gente pode discutir se o tempo inteiro ela envolve prazer, né? Mas vamos deixar isso para depois, né? Eu estou provocando um pouquinho vocês para me dizerem, será que o tempo inteiro ao brincar a gente tem prazer? Ou é, né, a resultante da atividade que nos leva ao prazer? E me parece que seria importante também, não sei se isso fica muito claro nas falas, mas os estudiosos do brincar vão nos falar sobre isso, né? Assim, o brincar, o aspecto autotélico do brincar, né? E o que é isso, né? É pensar que o objetivo do brincar se encontra nele mesmo, diferente de outras atividades, né? E aí um contraponto ao trabalho, onde, né, deve-se gerar alguma coisa para além da atividade. Os estudiosos têm colocado uma das características definidoras do brincar, né? O objetivo do brincar está nele mesmo. Então, aquele que brinca, brinca por brincar. Tá? Então, acho que também um outro ponto que a gente pode estar debatendo depois, a gente pode estar aprofundando, e me parece que fica explícito aí na hora que as pessoas falam, demonstram brincar, mas isso não está muito presente na fala das pessoas, e eu acho importante a gente pensar, né, que o brincar é uma atividade cujo objetivo é intrínseco a ele. Terceiro ponto, né, a questão do brincar e da seriedade, né? O brincar é importante, mas na sociedade ele é visto como algo essencial e sério, né? Então, eu acho que, na sociedade, movidos muitas vezes por uma moral, né, judaico-cristã, da culpa, do sério, né, a gente não percebe o quanto o brincar é sério. E isso aparece também na fala de alguns participantes do filme, né? Então, aquele participante que é psicanalista nos fala, né, que o brincar é sério porque ele
foca em alguma coisa, né? E porque aquele que brinca fica totalmente envolvido com essa atividade, ele fica totalmente concentrado na atividade, e é interessante a imagem que aparece nessa hora de uma criança, talvez construindo um brinquedo, né? Mas até as feições dela mostram o envolvimento e a seriedade dela, né? E este participante nos fala, né, do empenho e do quanto que aquele que brinca vai até as últimas consequências no brincar, né? Então, como brincar nos capta, como brincar nos prende, né? Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê comumente, né? Então, todos nós já vimos pais ou professores preocupados porque suas crianças ou adolescentes não estudam. Raramente a gente vê pais ou professores preocupados porque as nossas crianças e os nossos adolescentes não brincam, né? E o filme joga isso para a gente, adulto, né? Acho que estamos tão preocupados com a vida, com o trabalho, com produzir, com ganhar dinheiro, com consumir, né? E não brincamos, né? Então, acho que o filme nos instiga a pensar nisso, né? Ou, pelo menos, trazer para o debate essa questão da seriedade do brincar. Também é interessante quando esse mesmo participante nos lembra, né, que, na antiguidade, a atividade nobre tinha a ver com o ócio, né, e o negócio era uma atividade menos importante, menos valorizada. Então, né, no desenvolvimento da história, da nossa cultura, foi se perdendo esse sentido, né, do ócio como uma atividade digna, que até, né, era privilégio de alguns, né? E a gente não quer que seja privilégio de alguns, mas a gente quer que seja oportunidade para todas as pessoas. Bom, espero que vocês estejam pensando nessas coisas, que estejam, né, trazendo perguntas e complementações. Um quarto ponto, e que tem muito a ver com a gente, afinal, somos psicólogas da educação, né? É a relação do brincar com o educar, né? Aí o filme também nos instiga a pensar várias coisas sobre isso, né? O brincar e o educar. Alguns participantes colocam quase que uma oposição entre brincar e educar, né? O educar como sendo uma atividade que tolhe o indivíduo, que um dos participantes fala, né, que massacra o indivíduo, que é necessário, mas é um massacre, como se na educação a gente tivesse só esta perspectiva de disciplinar o eu, né, de disciplinar aí os interesses e as vontades individuais. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, sim, né, mas eu acho que a gente pode pensar que o brincar como uma atividade que é aprendida, né, também, ele pode ter lugar na educação. A educação pode promover situações para as pessoas se disporem a brincar, perceberem a importância do brincar, né? Ou até de ajudar as pessoas a aprenderem a brincar, no seu sentido mais pleno. Um dos participantes ele fala, né, brincar e receber a brincadeira, né? 4.000 atividades aí no congressão ainda, essa é a primeira que está acontecendo. Então, podemos continuar nosso debate. Marilda. Bom, só retomando, né, o meu ponto 2 tinha a ver com o que é brincar, né? E eu elenquei algumas características que aparecem no filme, né, e que também aparecem nos estudiosos sobre brincar. Mas é importante a gente dizer que
esse brincar aparece no filme com diferentes visões, né? São diferentes perspectivas sobre o brincar. Isso também aparece na literatura especializada. Então, a gente não tem, né, um único olhar sobre o brincar, nem para defini-lo, nem para falar, do ponto de vista da psicologia, de onde ele surge, né? Então, o que ele é para o indivíduo, a atividade do brincar. Tá? Então, isso posto é importante, porque a gente não pretende aqui chegar a uma única visão, nem a uma única definição do brincar, e imagino que vocês estão mandando colaborações também nesse sentido. Né? Então, eu estou falando de um determinado lugar, de uma determinada visão sobre brincar, e destacando que no filme aparecem várias visões também. Bom, eu acho que o terceiro ponto que é importante destacar do filme é quando se fala da seriedade do brincar. Né? E, então, o participante que inicia falando sobre isso, ele fala que o brincar é sério porque o brincar tem foco. Né? E aquele que brinca, ele está totalmente envolvido, concentrado no que faz, empenhado, e ele vai até as últimas consequências no brincar. Por isso, sério. Né? E isso é importante para ir contra, né, a uma noção muito forte que existe na sociedade, e muitas vezes até nos meios educacionais, talvez até entre nós psicólogos, né, de pensar como brincar como uma atividade que não é séria. Então, porque o brincar está associado ao prazer, está associado à espontaneidade, né? Em contraponto à obrigação, um contraponto ao trabalho, muitas vezes ele é considerado uma atividade menor ou algo que não é sério. Então, voltando aí para a nossa realidade, garanto que todos vocês já ouviram professores ou pais preocupados porque as suas crianças ou os seus adolescentes não brincam. Né? Mas raramente a gente encontra pais ou professores preocupados porque as suas crianças ou adolescentes, né? Preocupados porque suas crianças ou seus adolescentes não estudam, né? Mas raramente a gente vê pais ou professores preocupados porque suas crianças não brincam. Isso acontece com a gente também, né? Como adulto. Puxa, né? A gente tem tantas obrigações, a gente tem que produzir, a gente tem que trabalhar, né? E a gente não se dá um tempo para uma outra atividade para brincar, como é bastante destacado no filme por vários participantes. Interessante também a gente pensar, né, que o ócio já foi considerado uma das atividades mais importantes, né, um estado mais importante na antiguidade, e como isso se perdeu. Né? Aliás, naquela época, o ócio era privilégio de alguns. Né? E hoje é importante esse debate, porque a gente gostaria, né, que o brincar, ou esse ócio digno que está presente no brincar, fosse possível a todos, né, e não um privilégio de alguns. Bom, um ponto especialmente caro a nós duas, né, que é a questão da relação do brincar com o educar. Né? Aqui também eu quero fazer um parêntese sobre as palavras brincar e jogar. Né? No filme só se fala em brincar. Em outras línguas, nós temos um único termo para designar essa atividade. Né? Em inglês, play, em francês, jouer. Né? Em português, nós temos dois termos, brincar e jogar. E, comumente, o jogar está associado a um brincar com regras. Né? Então, isso é o mais comum da gente perceber, falar dessa diferença. O brincar, então, o brincar de faz de conta, o brincar livre, né? O brincar onde o indivíduo vai para além de todas as restrições, né? Cria, imagina, e o jogar com regras. Mas
podemos até questionar isso, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, autores de outra língua, como Piaget, ele vai falar em jogo de exercício, que é o jogo do bebê e que não tem regras, e ele vai falar no jogo simbólico, que é o faz de conta, e depois o jogo de regras, né? Então, na nossa cultura, temos essa diferença. Bom, brincar e educar. Temos alguns participantes que colocam em oposição o brincar e o educar, né? Como se um deles fala no educar como quase que um massacre, né? Uma forma de disciplinar, de regulamentar os anseios do indivíduo, a criatividade, aquilo que seria genuíno no indivíduo, né? E aí a gente pode questionar isso, né? De onde vem esse brincar? Né? De onde vem a necessidade para o brincar? De onde vem a expressão que aparece no brincar? Né? Então, eu penso que o brincar tem como matéria-prima a realidade, ele tem como matéria-prima a cultura, né? E a educação pode ser um veículo para as crianças aprenderem a brincar ou encontrarem nas manifestações culturais os conteúdos para suas brincadeiras, né? Então, eu acho que é uma questão que a psicologia aborda de uma outra forma, né? E que não via aparecer nessas manifestações. Enfim, né, temos aí um complemento para pensar o brincar e a educação. Apesar de que, sim, né, muitas vezes os pais proíbem as crianças de brincar, como vários depoimentos apontaram, ou a escola, né, manda o menino de castigo porque ele está brincando, né? Então, a escola, nesse sentido, é bastante repressora dessas atividades. E isso isso é complementado pela fala de uma das educadoras que aparece no filme, não é? Então ela aponta uma contradição que há na educação, né? Então se fala muito no brincar na educação, principalmente o brincar na educação infantil, né? O primeiro nível de educação formal. Mas será que, de fato, as crianças estão brincando? Né? Será que, de fato, isto é possibilitado? Ela diz que não, e eu acho que a gente deveria rever. Acho que é um assunto bastante sério. Né? E um dos indicadores disso, né, é quanto tempo as crianças hoje têm na escola para o recreio. Né? O que é recreio e quanto tempo elas têm na escola? Né? A gente tem notícia que em algumas redes públicas as crianças têm 15 minutos de recreio. Então, nesse sentido, eu acho que é bem pontuado o quanto que a educação realmente não dá importância, né? Ela diz que é importante, mas não sei se, de fato, reconhece isso como importante. Bom, e aí, né, já é para ir terminando as minhas pontuações e para, né, dar a oportunidade de todos colocarem e participarem, eu queria lembrar, né, que no vídeo aparece, as pessoas falam e me passaram uma certa nostalgia, né, dos tempos de criança, onde se podia brincar, né? Acho que todos nós sentimos um pouco isso. Todos nós estamos mergulhados num mundo competitivo, num mundo onde eu tenho que produzir riquezas, né? Onde muitas vezes o trabalho não tem sentido pessoal nem para o coletivo, né? Então, estamos apartadas dessas possibilidades de expressão, mas eu não sei se a gente sabe como é que as nossas crianças estão resolvendo essa questão, né? Então, sim, eu acho que elas têm pouco tempo para brincar. A gente vê as agendas de algumas crianças, determinados níveis sociais, cheios de aulas, isso, aquilo, e também, né, o cotidiano de outras crianças que têm que fazer tarefas domésticas, que têm que ajudar as famílias, né? Então, eu acho que esse tempo está reduzido, mas a gente tem pesquisa sobre isso? A psicologia está se voltando para esse tema, né? Então, eu termino aí esses pontos iniciais fazendo um desafio para a gente, psicólogos, o quanto que a gente está se dedicando a estudar o brincar hoje, né? E
depois a gente continua por esses caminhos. Vamos lá? Importante, acho que é importante essa provocação, porque devem estar sendo criadas alternativas pelo próprio desenvolvimento, pelos grupos sociais. Então, acho que é um desafio para nós mesmas nos debruçarmos sobre isso, é muito importante. Tem algumas questões aqui, Marília, eu vou tentar colocá-las, espero que a gente possa contemplar. Eu vou lembrar que nós teremos ainda 2 apresentações, uma na terça, dia 14, e uma na quarta, dia 22 de outubro. Uma da de terça às 14 horas, na quarta às 19, para possibilitar outras turmas em outros horários, e que, se por um acaso, porventura, não puderam acompanhar tudo hoje, ou não puderem ter todas as suas respostas esclarecidas, nós teremos mais 2 oportunidades para isso. Então, uma questão que veio é da Cíntia, Eliane e Gilson, professores da Universidade de Uberaba, que gostariam que você discutisse um pouco o brincar como transgressão à normatização. Acho que você disse um pouco, mas colocando um pouco do espaço da criação, da transformação e da elaboração. Que você falasse um pouco mais sobre isso. Acho que vou te passar uma outra questão que você pode conciliar, talvez, que vem da Marisa, é como viabilizar o brincar com as responsabilidades que a vida exige. E a pergunta dela é: será que a criança se perde na falta de limites? Talvez você possa ligar um pouco com a confusão da espontaneidade, do limite, e conversar um pouco sobre isso. E outra que também talvez esteja ligada, vou te passar 3, é quais as consequências da Laodiceia, quais as consequências que a falta de brincadeira na infância pode trazer para a vida adulta. Ela está perguntando, então, quais são as consequências ou da falta de limites, e a outra pergunta se a falta da brincadeira, isso vai trazer alguma consequência para a vida adulta, do olhar da psicologia, claro, daquela perspectiva que você vai apresentar, que pode não ser a única, lembrando sempre que você falou bem, mas que você tem uma perspectiva assumidamente também. Acho que é bom lembrar isso. Que nós estamos com alunos, professores, é um processo formativo esse também. Isso. Bom, com relação à primeira pergunta, o brincar como uma transgressão, eu acho que é uma das perspectivas, e eu agradeço a pergunta, porque isso acho que complementa os olhares que nós fomos desenvolvendo sobre o brincar, acho que ele pode ser, sim, uma transgressão na medida em que, quando eu brinco, eu consigo ultrapassar os limites do real. É uma situação que me permite isso, ou me permite ensaiar novas possibilidades. Porque, quando eu brinco, eu aprendo. Eu acho que me permite aí pensar em novas possibilidades, de vivenciar as situações do real. Acho que muitas teorias em psicologia veem a função do brincar para a criança nesse sentido mesmo. Ela traz aquilo que ela vivencia para um outro plano, onde ela tem liberdade para entender melhor isso, para ensaiar papéis, para buscar soluções, para pensar em novas possibilidades. Não sei se eu esgoto, mas eu penso que a gente pode pensar a transgressão nesse sentido também. Mas talvez a professora pudesse complementar esse olhar do brincar como uma transgressão. Bem, a segunda, eu vou falar um pouquinho dos limites. Alguém fala de ficar solto e a questão dos limites. Pode se perder, isso. E de se perder. Bom, eu acho que nós vamos ter o brincar e nós vamos ter o real. Tá certo? E o adulto, é importante para ele, para a criança, que o adulto coloque os limites, coloque as restrições, as regras, o pode e não pode. Mas é importante também que a criança tenha um momento onde ela possa fazer escolhas. Então, eu acho que o brincar não é oposto a uma situação regrada. Até os jogos de regras são entendidos como situações onde as crianças aprendem sobre regras, aprendem o sentido da regra. Então, eu acho que o brincar não é oposto a uma situação sem limites, sem regras, sem colocações, mas ele é um momento. Então, a gente tem um momento do brincar
e uma fase onde o brincar livre é muito importante. Então, o brincar do bebê, né? O brincar do faz de conta, né? E depois a gente tem o brincar com regras, né? Então, se nos 2 primeiros tipos de brincadeira a gente tem esse eu aí, né? Podendo se expandir, né? E podendo transformar o real, na brincadeira com regras a gente vai ter, né, este eu tendo que considerar outros eus. Muito Exatamente, bom. outros eus. Os outros eus, ou a regra tradicional, uma regra que é combinada entre a gente, né? Por isso é brincar, né? Porque a gente até pode combinar, mas na medida em que passa para o plano do coletivo, esses outros eus têm que ser considerados. Então, não acho que a gente se perca no brincar ou a gente deixe a criança sem isto que vai ser importante para ela também, que é a regra, a colocação, o limite. E tem uma terceira questão que a Laodiceia pergunta da consequência que a falta de brincadeira pode trazer para a vida adulta. Como poderia afetar a vida do adulto? Talvez o que ela esteja dizendo é qual a consequência da impossibilidade de desenvolver a imaginação e a criação. Porque também fica ampla a pergunta, mas talvez você pudesse comentar alguma coisa, se dá para efetivamente dizer a respeito da consequência, o que as teorias da psicologia dizem a respeito disso. De novo, né? Eu não vou falar sobre todas as teorias da psicologia, eu acho que seria impossível alguém aqui responder, né, por toda a produção que a psicologia tem sobre brincar, mas eu penso assim, vamos pensar que em várias teorias da psicologia, o brincar ele tem como base, né, a satisfação de necessidades do indivíduo. Né? Então, isso a gente vai ter lá, de alguma forma, na psicanálise, né? Ele atende algumas questões do indivíduo, a gente vai ter no construtivismo piagetiano, a gente vai ter na psicologia do Vygotsky, na psicologia histórico-cultural, o brincar como sendo, né, uma situação motivada, né, engendrada por necessidades desse indivíduo, né? E então me parece isso, quer dizer, se existem necessidades e que podem ter a sua expressão, a sua solução pelo brincar, na medida que esse brincar não ocorre, né, haveria aí uma limitação para esse indivíduo, né? Haveria aí uma consequência que não seria boa. Do ponto de vista do adulto, eu gosto da tua colocação, né? Eu acho que no brincar a gente aprende a imaginar, a gente aprende a criar, a gente tem oportunidade de, né? E talvez isto possa ter como consequência um adulto que ficou limitado nessas possibilidades, né? Várias teorias vão falar de outras possibilidades que o brincar dá, né? Na medida que eu imagino, eu crio teorias e talvez isso seja um prenúncio da criação da teoria pelo cientista, né, do filosofar na vida adulta, enfim, né? Talvez não possamos afirmar exatamente, mas podemos dizer também, não podemos afirmar, a Marilda vai creio que concordar, que também não é uma situação de causa e efeito. Se isso não ocorreu em um determinado período da vida, num ciclo da vida, você pode resgatar isso num outro momento. Então, dentro de cada perspectiva teórica da psicologia, claro, a gente pode encontrar questões. Eu acho que é isso mesmo. Efeitos tem, porque senão não estaríamos aqui discutindo a importância, né, dessa atividade num período determinado, que é o período da infância, principalmente, e depois na vida adulta isso vai ter alguma consequência. Porém, a gente não pode tratar como causa e efeito, e todo momento isso pode ser trabalhado e ser desenvolvido. Eu acho que, junto com isso, pode pensar um pouco, uma coisa que o filme destacou, uma outra questão, as condições do brincar estão relacionadas com a lógica da organização da sociedade. A gente tem uma determinada lógica com a organização da sociedade que produz ou não processos de humanização na criança, né? Talvez você possa comentar alguma coisa em relação a isso. E tem uma pergunta que a Kessia também nos faz, junto com essa, que eu quero ver se eu entendi bem para a gente colocar. Ela diz que a psicologia é um conjunto de conteúdos que nos exige concentração, apropriação desse conteúdo, assim como todas as outras profissões, todas as outras atividades profissionais. E, na prática, seja clínica, hospital, em outras áreas, ela pergunta de que forma a brincadeira ou brincar pode se materializar. Estou entendendo que é na sua intervenção, talvez, né? Porque ela pergunta de que forma, na prática, poderia se materializar isso, se brincar, essa brincadeira, esse brincar espontâneo. Tá, bom, vamos lá. Começando
pelo teu comentário, né? Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem uma lógica na sociedade, né? E que isso acho que fica muito evidente no filme, né? Como essa lógica que a gente vive hoje, né? Do modo de nos organizarmos, do que tem valor, do que não tem valor, do que não é exigido, o brincar fica relegado, né? Ele tem pouca oportunidade, por quê? Porque ele não é produtivo, né? Nesse sentido, né? De que o objetivo dele está nele mesmo, né? Está muito ligado a um sentido que ele vai ter para esse indivíduo, né? E muitas vezes vai contra essa lógica que a gente vive numa sociedade onde o importante é produzir riqueza e, né, para determinadas, né, dirigida para determinados fins, né? Então, eu acho que isso fica bastante claro no vídeo, né, no filme. E, de certa forma, ele nos instiga, né, a uma resistência a isso, né? Acho que isso é bastante importante no filme, né? Ele nos chama para o debate sobre a importância do brincar, né, e nos instiga a nos colocarmos como uma frente de resistência a essa lógica, né, que domina na nossa sociedade, né? Então, acho que isso é importante. Com relação não sei se eu entendi bem a pergunta, né, talvez a pessoa esteja querendo que se comente como nós, psicólogos, em diferentes especialidades, podemos propiciar o brincar, né? Bom, e aí eu vou lembrar que, em várias formas de atuação profissional, o brincar está presente, principalmente, né, para aqueles profissionais que lidam com crianças e com adolescentes, né? Então, inclusive, se vocês fizerem um levantamento sobre publicações na área do brincar, então a gente vai ter o brincar no hospital, né? A gente vai ter o brincar de crianças com câncer, o adolescente com câncer. Eu passei por um artigo de um psicólogo que falava do brincar em adultos com câncer, né? Enfim, então eu acho que nas nossas propostas de intervenção em psicologia o brincar está presente, né? Aí com uma finalidade, né? Então o brincar terapêutico, o brincar na educação com determinadas finalidades, né? E o que eu acho é que a gente deveria, e isso também é bastante colocado no filme, é pensar na possibilidade de propiciar espaços para o brincar livre, né? E não que vai contra uma institucionalização do brincar, que é muito que a gente vê na escola, né? Então, o brincar livre. E, se vocês quiserem, a gente pode depois falar um pouquinho mais sobre o que é esse brincar livre. Eu acho que, Marilda, você comentando, o filme também me despertou a questão que a gente tem discutido muito na psicologia há mais de uma década, a questão da psicologia com compromisso social. Quando a gente fala que nós estamos também discutindo a produção de políticas públicas, nós, da psicologia escolar educacional, a gente tem procurado participar das questões, discutir os planos de educação, discutir outras, e também discutir os espaços da cidade. Sim. Quando a gente fala em políticas públicas, não são só as educacionais que estão implicadas nesse espaço coletivo, a gente tem também uma sociedade que não produz políticas que criem espaços coletivos para que as pessoas estejam juntas, crianças, jovens, adolescentes, adultos, que possam desenvolver essas atividades. A gente fala espontaneamente, mas acho que reafirmando, assim como ela já fez, esse espontaneamente numa relação com o outro, e ali podendo interagir de várias maneiras, ter contato com a produção artística, cultural da sua sociedade, daquela sociedade em que estamos inseridos. Acho que isso é bastante importante e o filme nos instiga muito a isso. Eu acho que o que você levantou vem nessa direção. E, nesse sentido, eu vou pegar uma pergunta também que veio, Gabriel. Ele vai trazer uma questão que a gente indiretamente já colocou, mas a questão da saúde mental, mas ele vai trazer uma questão que eu acho que é uma questão de fundo, é colocar a possibilidade de outras estratégias para levantar debates, que a gente já usa no cotidiano nosso, no ensino, nas universidades, mas acho que realimentar isso com essa atividade do Congressão, nós estamos realimentando essa possibilidade diferente de discussão acadêmica, quer dizer, você vem lá da Universidade da PUC, vem trazer uma discussão para outros lugares, eu venho lá do Paraná, de uma outra universidade, a gente vem aqui para
trocar informações e com essa riqueza das questões que estão vindo, mas de que forma, então, a gente pode usar o próprio filme, como outros, mas, no caso, esse, ele está perguntando, Tarja Branca, na prática como psicólogos, e pensar também na formação em psicologia, né, considerando a importância do brincar e da saúde mental da população. Então, o Gabriel vem trazer essa possibilidade e reafirmar, acho que o objetivo de ter sido criada essa sessão do filme. Eu acho que dá para você, inclusive, comentar daí, acho que algumas coisas das questões, das estratégias da exploração que podem ser fomentadas a partir da discussão desse filme, especificamente nessa temática da saúde do brincar, da saúde mental da população brasileira. Bom, começando até pelo teu comentário, né? Então, o papel do adulto, ou o papel da política pública, né, na promoção, né, na oportunização do brincar. Né? Então, eu acho que é isso. Acho que esses debates, né, nos instigam a ir para essa linha. Né? E eu fiquei bastante contente essa semana ouvindo aí um programa no rádio, eu não sei precisar, mas existe alguma coisa encampada pela Prefeitura de São Paulo, ligada aos arquitetos e à mobilidade e ocupação da cidade, né, onde têm sido feitas experiências no Largo Paissandu e em algum outro lugar da cidade, que está se mudando o mobiliário urbano e se colocando brinquedo para a criança. Né? E as crianças estão saindo dos apartamentos, porque é uma região extremamente verticalizada, o centro de São Paulo, e estão indo brincar. Né? Então, aí o papel do adulto. Então, esse espontâneo não implica em que o outro não esteja presente. Né? Então, o outro ele vai oportunizar, ele vai organizar o espaço, o tempo e o objeto. Muitas vezes o brinquedo, né, ele instiga, ele elicia, ele faz com que apareça o brincar. Né? Então, esse espontâneo que aparece no filme que eu questionei, né, me dá oportunidade para você colocar isso. Acho importante. Com relação, e aí acho que a gente já está quase indo para o final do nosso debate, a colocação desse último participante, né? Bom, acho que a importância do brincar, né, tá presente na psicologia, talvez, né, ela não tenha tido nos últimos anos a importância que deveria ter. Né? Então, acho que esse evento, esse filme, desencadeia isso. Né? Então, ele é um pré-evento do Congresso, então, focalizando uma atividade extremamente importante. E eu aproveito para te dizer que, e aí para todos, né, os que estão nos ouvindo, que nós vamos ter, dentro do 4º Congresso Ciência e Profissão, um ciclo do brincar. Né? O Marcos Ferreira traz essa ideia, me convida para organizar, para coordenar esse ciclo, e isso vai acontecer. Então, nós vamos ter uma conferência de abertura, nós vamos ter várias mesas, né, e simpósios sobre o brincar, e vamos tentar reunir numa programação organizada, né, que depois vai ser divulgada, outras atividades já inscritas por pessoas que, isoladamente, se propõem a apresentar ou falar sobre o brincar, e nós teremos também espaços que são um convite a brincar, um convite aos psicólogos, estudantes e professores, que são oficinas do brincar. Então, nós teremos 2 salas que estarão permanentemente oferecendo oficinas no Congresso. Tá? E aí já fica um convite a todos para estar participando desse pedaço, que vai ser importante também, além dos outros que ocorrerão, né, entre 19 e 23 de novembro aqui em São Paulo. Bom, acho que a gente vai chegando ao fim. Infelizmente, algumas questões podem ficar, daí a gente vê se responde por e-mail alguma questão, ou, se for o caso, algumas a gente tentou concentrar. Então, acho que lembrar que no Congresso nós teremos várias atividades. Eu acho que nós estamos nos organizando para isso. Acho que agradecer o convite, eu agradeço também o convite de poder mediar e estar junto com a Marilda, que é uma pessoa que tem um grande conhecimento e que pode nos apresentar muito mais coisas, estará coordenando a atividade no Congresso, já fiquei com vontade, e eu acho que
a atividade também das oficinas podem trazer conteúdos para que esses profissionais, esses estudantes se debrucem um pouco mais sobre formas também do fazer, para levar depois para a sua atividade profissional. Os professores também podem vir para colher nesse espaço também outras coisas novas para voltar para as universidades, para o campo de formação. Então, nós teremos os profissionais também que estão na atuação. Então, será muito rico. Nós já estamos com, foi falado já para vocês, estamos com aproximadamente mais 10 mil inscritos. Né? Um congresso será maior do que o último congresso, promete muito. Né? Será um espaço da gente ver o que está sendo produzido na psicologia hoje, em todas as áreas. E eu quero lembrar uma coisa, antes da gente concluir e fazer o fechamento, que não esqueçam de curtir a página no Face, porque hoje em dia eu acho que é um lugar que a gente encontra mais rapidamente, que são postadas atividades novas, as fotos que vocês vão encaminhar, das atividades que vocês estão aí reunidos nas universidades, os grupos que nos mandem, vai ser postado lá. Eu acho que é ali que a gente concentra essa troca mais imediata e rápida, como na página do Congresso também, e chamando as pessoas que ainda não estão inscritas, que venham fazer inscrição, que venham participar com a gente, venham contribuir. Aqueles que não se inscreveram ainda com seus trabalhos de pesquisa, com as suas experiências, contando da sua prática, mas que venham também para fazer questões, para ouvir aquilo que interessa e proporcionar um debate muito rico, né, que possamos ter dias intensos, né, intensos que possa promover cada vez mais essa psicologia que a gente luta tanto, constrói para que seja uma psicologia de fato que desenvolva a qualidade, né, a condição de vida da nossa população, a saúde mental, como foi lembrado aqui, que é o que nos cabe, que nós sabemos fazer por meio da educação, da nossa intervenção em várias áreas. Eu gostaria que a Marilda fechasse a sua fala, que trouxesse mais algumas coisas, que pudesse contribuir e que a gente pudesse já caminhar, então, para o fechamento da manhã, e que, nesse processo, traga um pouco, para poder fechar, a importância da cultura. Essa cultura e essa questão da cultura popular e cultura entendida, como é que a gente pode trazer o processo da cultura no sentido do conhecimento do indivíduo dele mesmo, do processo. Porque isso é muito caro para nós na psicologia, que você pudesse comentar um pouco disso, que o indivíduo não nasce assim, né, num lugar isolado e vai sendo criado a partir só da sua regulação biológica. Isso está relacionado a outras questões. Se você pudesse comentar um pouquinho disso e fechar, e acho que já caminhada aí para o agradecimento e fechamento dessa atividade hoje. Bom, o filme mostra muitas manifestações populares, né? E nesse sentido de pensar que o brincar, né, ele é construído também pelo indivíduo, né? Então, se a gente assume, né, uma visão interacionista sobre a constituição desse indivíduo, sobre esse desenvolvimento, a gente pode pensar que ele atende, né, o brincar atende algumas necessidades. Então, tem um lado aí que tem a ver com a participação desse indivíduo, dessa autorregulação, né, mas ele encontra, né, lá na cultura, né, a matéria-prima para ter um conteúdo, né? Então, todas essas manifestações, né, elas são ofertadas, né, e deveriam ser cada vez mais, né, para que o indivíduo aprenda com elas, né, e possa continuar exercitando-as, que aí teria o brincar, né? Acho que o brincar tem um lado, né, a relação do indivíduo com a cultura tem um lado de que ela lhe dá elementos para aprender coisas, né? Aprender a imaginar, aprender a cantar, criar, né? E depois esse indivíduo, na vida dele, continua, né, repetindo essas manifestações como uma forma, né, de brincadeira, né? Como uma situação em que ele extrai prazer da repetição da atividade, né? De exercitar aquela atividade, de trazer para a vida dele aquela atividade, né? Então, na cultura está a matéria-prima para o indivíduo tirar o conteúdo das suas brincadeiras, né? Como dizia alguém, alguém brinca, né? E a brincadeira se apresenta a ele, né? Então, ele vê o outro brincando e ele também brinca. Ele vê um conteúdo que ele pode trazer para a sua brincadeira, né? Bom, para ir fechando, eu acho que o filme nos instiga a nos colocarmos como uma resistência a essa lógica desse mundo competitivo, onde se volta à produção
única e exclusivamente da riqueza, onde se medicaliza, né, as reações individuais, onde se não dá alternativa para os indivíduos resolverem as suas questões, né? É interessante também como o vídeo nos convida a uma resistência a essa tendência tão presente do consumismo, né? Então, a gente não vê no filme nenhum brinquedo industrializado, né? Então, a gente vê como conteúdo do brinquedo a cultura, né? As manifestações folclóricas, culturais, genuínas, brasileiras. A gente vê o brinquedo artesanal e a gente vê que não precisa, né, o brinquedo que está aí e que está instigando as crianças a quererem mais e mais e mais, né? E eu acho que, terminando, toda essa questão nos desafia, como psicólogos, a nos concentrarmos sobre a atividade do brincar, né? Então, essa ideia de fazer um ciclo do brincar no congresso é poder, como você fala, reunir várias pessoas que, na profissão, exercendo a profissão de psicólogo ou na pesquisa, se dedicam a brincar para a gente trocar, né? E eu acho que esse é um começo, né? A gente tem grupos na Ampep dedicados ao brincar, pelo menos 2, né? Mas eu acho que vários outros grupos acabam falando sobre isso, refletindo sobre isso. E a ideia de ter um ciclo para brincar é para que a gente tenha mais oportunidades, né, a partir desta, de fazermos congressos ou atividades dentro de congressos focadas nesta atividade do brincar ou jogar, né? Então, este é um começo. A gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, não deu para a gente contatar muitas pessoas que se dedicam a isso, mas, né, elas estão sendo chamadas para virem, né, engrossar esse grupo e para que futuramente a gente possa ter mais atividades voltadas para isso. Bom, quero agradecer a todos os que me convidaram, as pessoas que nos ouviram, né, e dizer que foi muito bom participar desta situação quase de brincadeira. Eu acho que essa ideia que você já está lançando é de criar uma rede de discussão. Acho que é importante, inclusive, entre as várias diferentes correntes teóricas que pensam o brincar. Acho que é bastante importante, acho que esse congresso vai propiciar. Eu vou passar 2 questões, Marisa e Elaine vão me desculpar, mas eu vou deixar com a Marilda, e a Marilda pode responder, os e-mails estão aqui, são questões bastante pertinentes também, tem a ver com o que nós discutimos, alguma coisa a mais. Quero lembrar também que nós teremos atividades também no Congresso da Associação Brasileira de Ensino e Psicologia, então, coordenadores e coordenadoras, além das atividades todas programadas, teremos alguns horários específicos na hora dos encontros das entidades, então podemos também discutir dentro da ABEP como é que podemos promover mais debates, né, nesse sentido, haja vista as perguntas, né, que vieram interessadas e necessárias para a formação também, como é que a gente também articula dentro desse espaço da formação mais eventos locais, regionais, que possamos estar discutindo com os pesquisadores, com os profissionais que trabalham e desenvolvem suas atividades e seus estudos voltados para essa questão. Então, acho que é isso. Agradecemos os participantes, dos mais de 40 pontos que estiveram aí com a gente. Eu passo as perguntas para que seja enviado por e-mail, não tem problema. Continuaremos discutindo, teremos outros debates e continuaremos discutindo no congressão, né, que você estará lá coordenando. Eu acho que alguma pergunta possa ser, inclusive, ser feita diretamente, né, estaremos todos lá, num grande evento, que cada vez que a gente se reúne para discutir alguma coisa do congresso, preparar, ou ajudar, organizar, ou pensar as nossas intervenções nele, desperta mais desejo que chegue logo o dia que possamos celebrar esse momento da ciência da profissão, né, na verdade, que é juntar essa nossa produção da psicologia brasileira, que não é pequena, é bastante grande, significativa, né, para além do espaço do nosso país, e da atividade profissional também da nossa organização, que também não é uma organização qualquer, que é inédita em vários países do mundo. Nós temos uma organização muito importante no sistema conselhos da profissão. Então, acho que esse é o momento de celebração, de comemoração da ciência da profissão brasileira. Então, nos encontraremos de 19 a 23 de novembro. Estaremos juntos e foi muito bom participar também. Agradeço o convite de ter podido mediar esse debate e vamos aguardar o dia nos preparando cada vez mais. Até lá, né? Até lá a todos e todas que estão aí.